Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, você que faz parte do exército de Nossa Senhora, você que procura imitá-la sempre nos seus ensinamentos, nos seus exemplos de amor, mas às vezes se sente incapaz de qualquer serviço na igreja, de participar de uma vida religiosa na igreja, acreditando que não tem nenhuma vocação. Nesse vídeo você vai lhe ajudar a entender que todos os cristãos foram batizados para seguir a sua vocação cristã. E ninguém melhor do que Nossa Senhora para nos indicar, para nos dizer qual é a nossa vocação. Todos nós temos uma vocação. Então Nossa Senhora vai nos dizer que nós somos útil, que nós temos vocação sempre para alguma coisa e nós não procuramos descobrir qual é a nossa vocação. Mas antes se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha, clique no sininho para o YouTube lhe informar sempre que houver um vídeo lhe mostrando as qualidades da Mãe de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nós somos chamados por Deus e também nós somos chamados pelo inimigo. E muitas vezes nós atendemos o chamado do inimigo, deixamos de atender o chamado de Deus e atendemos o chamado do inimigo. Hoje é preocupante a recusa a Deus feita pela humanidade. Os corações se fecharam pelo egoísmo, provocando grande gelo pelas coisas divinas. E a nossa resposta tem sido sempre a mesma. Eu não tenho vocação. Nós precisamos apenas descobrir qual é a nossa vocação, porque todo cristão tem uma vocação. Quando nós falamos de vocação, nós não estamos nos referindo apenas à vocação sacerdotal. Nós não estamos nos referindo apenas à vocação para ser padre, à vocação para ser um diácono ou para ser uma freira. Existem inúmeras vocações. Eu sou vocacionado para a família, eu preciso cuidar da minha família porque esta é a minha vocação de pai, a minha vocação de mãe. Então eu preciso ser uma boa mãe, preciso ser um bom pai. Preciso ensinar os meus filhos a conhecer Jesus Cristo. Eu preciso ter esta vocação na minha vida, a vocação de ensinar os meus filhos a viverem o cristianismo. A vocação é um chamado à nossa essência, é um chamado à nossa habilidade natural. Então, qual é a sua habilidade? Em que você se sente melhor? Isso é a sua vocação. Mas vamos desenvolver essa vocação em favor de Jesus Cristo, vamos desenvolver essa vocação em favor na nossa igreja. Isso serve para a nossa vida profissional, como também serve para a nossa vida de igreja, a nossa vida de cristão. A nossa igreja, ela tem como pilar central Jesus, a Santa Eucaristia. Jesus se instituiu na Santa Eucaristia para permanecer perto do homem, para permanecer perto da mulher, para permanecer perto de nós, porque Cristo nos amou tanto que Ele não quis, mesmo morrendo na cruz por mim, dando a vida por mim, antes Ele se instituiu com o objetivo de permanecer no nosso meio. Além de ter Nossa Senhora como mãe, porque Nossa Senhora é a mãe da igreja, Nossa Senhora é a mãe de todas as vocações, porque a grande vocação vem de Deus. Eu preciso orar, eu preciso pedir a Deus
que me faça descobrir qual é a minha vocação, em que eu posso ser útil a Deus, em que eu posso ser útil à minha igreja. A vocação é um chamado para uma vida de santidade. Nós somos chamados para viver na graça, e vivendo na graça nós somos felizes. Jesus está sempre nos chamando e espera de nós uma resposta. No Evangelho de São Mateus, nos mostra que quando Jesus chama os seus discípulos, imediatamente eles abandonaram tudo, abandonaram os seus trabalhos, abandonaram a sua vida onde defendia o seu pão, para seguir a Jesus Cristo. E imediatamente esta resposta de Cristo, que deram a Cristo, lhe colocou no caminho da santidade. A nossa primeira vocação é ser santo. Onde nós estivermos, nós precisamos buscar a santidade. E Nossa Senhora vai nos ensinar que a santidade nós encontramos em Jesus Cristo, nos encontramos seguindo Jesus. Nós precisamos ser vocacionados, sendo freira, seja como sacerdote, como diácono, como pai ou como mãe. O que nós precisamos entender apenas é que para seguir todas as vocações, qualquer vocação, nós precisamos fazer uma renúncia. Nós precisamos renunciar algo de nós. Precisamos deixar de fazer alguma coisa que iria me ser útil, alguma coisa que está querendo me afastar de Deus, que às vezes para mim é o auge. E é isso que está fazendo com que eu não descubra a minha vocação. Então eu preciso renunciar a esta coisa. Eu preciso colocar Jesus em primeiro lugar. Só assim eu irei descobrir qual é a minha vocação. E o primeiro caminho para nós conseguirmos fazer isso é o caminho da oração, porque é o caminho que nos abre, a oração que nos abre o olhar para ver as coisas de Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós precisamos renunciar é o nosso comodismo, precisamos renunciar à nossa preguiça, nós precisamos fazer algum sacrifício. Deus não nos criou por acaso. Deus, quando nos criou, não disse que nós éramos a imagem de uma pedra. Deus não disse que nós éramos a imagem de um pássaro, que nós éramos a imagem de uma árvore. Deus olhou para si mesmo e nos criou a sua imagem e semelhança. Então precisamos ter a vocação de conhecermos a nós mesmos. Assim descobrimos quem é Deus, descobrimos Deus no seu poder, e descobrimos que a nossa fraqueza se manifesta no poder de Deus. Em tudo nós precisamos dar graças a Deus. Nós não podemos roubar a sua graça. Nós somos pequenos. Quem é grande é Deus. E todas as vocações nos levam a viver os 10 mandamentos. E para viver os 10 mandamentos, precisamos lembrar que em cada um deles Deus nos coloca em algum serviço. Deus nos coloca a serviço da sua igreja. Deus nos coloca a serviço dos pobres. Deus nos coloca sempre para buscarmos por nós a salvação. Mesmo a salvação vindo de Deus, é Deus que nos salva pela sua graça, mas nós precisamos traçar o caminho da nossa salvação, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, Deus nos dá o direito de escolha, e eu preciso escolher uma vida que me leve a Deus. Que Nossa Senhora, em todas as suas graças derramadas por nós, nos faça entender que no meu dia a dia eu preciso estar sempre descobrindo a minha vocação, porque a minha vocação vai fazer acontecer a minha santidade. Amém.